Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom, Ana? Tudo bom. Eu tô aqui hoje, Ana, e eu quero começar meio no mistério, porque esse tema é bem misterioso. Eu trouxe aqui uma colinha. Podemos dizer que o psicopata é aquela pessoa que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Você sabe de quem é essa frase? É tão familiar essa frase. Acho que eu conheço alguém que falou isso. Não, tô brincando, é minha. Tá no Mentes Perigosas. Vamos lá, que tema, né? Eu gostaria de propor a você um pouquinho, a gente poder ajudar os nossos amigos que ficam em casa nos assistindo, a identificar, entender, porque às vezes eles ficam meio embaraçados com isso. E aí eu estudando hoje um pouquinho isso, eu falei assim, gente, eu quero uma frase. E eu não fui no livro, tá? Eu fiquei pesquisando na internet. E de cara apareceu, eu falei, então é com ela que nós vamos começar. Eu acho bacana essa frase, né? Que o psicopata é aquele que sabe a letra da música, mas não sente a melodia, porque traz a essência do que é um psicopata. Porque um psicopata é uma pessoa que ela tem um raciocínio lógico, cognitivo perfeito, né? Sabe tudo categoricamente, onde quer chegar, o que quer fazer, com quem vai usar, mas ele não tem o afeto, ele não tem a empatia, ele não consegue ter amor por nada nem por ninguém. Então, durante muito tempo, teve uma grande confusão. E eu acho que isso me motivou muito a escrever o livro, porque as pessoas achavam que o psicopata era uma pessoa que matava, que esquartejava, que cometia crimes horrorosos. Esses são os psicopatas graves, porque a condição sine qua non para a gente ter um psicopata não é se ele mata, né? Ele pode até matar, mas é se ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia e de ter remorso pelo mal que ele causa. Um psicopata não se arrepende, ele não tem culpa. E isso é um pouco assustador. Não tem sentimento? Não tem sentimento. Eu digo que o psicopata é como se fosse uma máquina programada para obter na relação com o outro sempre status, poder, prazer e diversão. Se der, obter isso tudo de uma vez. E ele passa por cima de todo mundo. Eu achei interessante que quando... Para alcançar seu objetivo, sim, uma pessoa não é uma pessoa como psicopata. Uma pessoa é um veículo que vai ser usado para ele chegar ao seu objetivo. Eu não lembro qual foi a novela, mas eu ainda não tinha muito contato com você. Às vezes você me passava algumas coisas. E num grupo lá na UERJ, começou um debate, não lembro agora qual foi a novela, mas eu lembro que era um rapaz lourinho, e ele era meio perverso até com a mãe dele. E aí o pessoal começou, isso é o quê? Que patologia? Aí perguntaram assim, você que tem contato com a doutora Ana? Perguntou, eu falei assim, mas eu... Isso. E aí você foi muito bacana, porque você falou assim, me segue no Twitter, que a gente tem discutido muito sobre isso na novela. Ele não é um psicopata, porque ele é frio com a própria mãe. Uhum. E aquilo foi um choque, porque eu acho que quando a gente fala de mãe, é uma coisa que a gente pode brigar, você pode ter emoção, mas quando você está falando de mãe, você tem sentimento, e ele era frio, aquela mãe. Não, ele era um psicopata, ele era né? Psicopata. Porque durante muito tempo a palavra psicopata dá uma margem a algumas confusões. Porque psico vem da mente, empatia é como se fosse doença da mente. E não é. Na realidade, o psicopata é um transtorno de personalidade, ou seja, uma maneira de ser, onde a pessoa tem uma lógica, uma coerência muito grande, mas não tem o afeto. Ele não se afeta. Eu gosto da palavra afeto, porque afeto é aquilo que me afeta. Eu me afeto com você, eu sinto a sua dor, eu tenho prazer de estar com você. O psicopata não tem esse sentimento, ele não se afeta com o outro. O outro é um objeto que ele vai usar, sempre à mercê do seu desejo, do seu objetivo. Então, assim, durante muito tempo as pessoas ficaram nessa grande confusão. Mas uma coisa, assim, clara que a gente tem que deixar é que o psicopata, antes de tudo, é uma maneira de ser. Ele vê o mundo de uma outra forma. Porque tem gente que fala assim, como existe alguém que é assim? É até difícil imaginar uma pessoa que não tem sentimentos, que não tem afetos. Por isso que é tão difícil a gente acreditar que o psicopata existe. Mas ele existe. Né? Ainda bem que é uma minoria, é uma grande minoria, mas ele existe e ele sempre deixa, por onde ele passa, um rastro de destruição. Eu não estou fazendo propaganda de nada, mas uma das séries que eu tenho maior admiração
E eu acho que sempre as pessoas que me falam, será que a Glória Pérez não vai dar continuidade? Foi Dupla Identidade. Né? E ali, para mim, eu fiquei muito grato e parabenizo ela, porque ela conseguiu mostrar de uma forma muito sucinta o que é. Eu acho aquela série maravilhosa. Inclusive, esse ano, né, o Dupla Identidade ganhou um prêmio nos Estados Unidos que foi considerada a melhor série de todos os tempos sobre psicopatas, inclusive derrubando Dexter. Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem essa noção da qualidade da dramaturgia brasileira e da qualidade que foi feita aquele seriado. Aquele seriado é um primor. Eu acho que nós tivemos uma coisa que não foi legal, porque naquela época a série era apresentada em capítulos às sextas-feiras. E é muito difícil sexta-feira, né? Era uma série que tinha que ter todo dia, porque ela tinha um impacto, ela tinha um... Você queria mais. E na realidade eu acho que perdeu um pouquinho. Mas eu faço um convite às pessoas que vejam, né, pela Globo.com, porque Dupla Identidade é de uma perfeição, é de uma didática, né? O Bruno Galhaço faz um psicopata maravilhoso. Eu lembro da época do laboratório, assim, teve até uma reportagem que falava do olhar dele, que ele teve que treinar muito aquela coisa do olhar, dos olhos dele, e eu não sei se foi você ou se foi alguém, aquela coisa do olhar de um tigre, de uma que ia pegar a presa, de uma onça, essa coisa selvagem, né, que vê o outro já com aquele objetivo nítido, né, de ser um alimento a ser usado, né? Esses animais, como o leão, o tigre, eles olham a presa e já focam com aquele olhar, né? E eu precisão. não sei, o olhar dele ficou muito forte para mim ali. Parecia que ele se transformava. Não, ele conseguiu incorporar aquilo de uma tal maneira. A Glória mandou uma foto, né, de um olhar desses, de uma onça, de uma pantera prestes a dar o bote. E ele conseguiu reproduzir. Tanto quando acaba o primeiro capítulo, que focam naquele olho, o olho dele é lindo também, né? Que foca naquela coisa, paralisa, né? E a música de abertura, que permeia toda a série, do Sepultura, de uma maneira maravilhosa. Quer dizer, eu acho assim, foi um presente poder participar um pouquinho ali daquele processo, e é uma série que vale a pena ser vista, porque é uma aula. Uma aula. E como que seria essa coisa, né? Assim, eu queria até propor... Como identificar, né? Identificar. Porque é um tema que passa do nosso tema de sábado. Não. Dá vontade de a gente ficar aqui conversando, porque você deve ter muito que nos proporcionar. Não, a gente tem que falar em partes, né? Tipo assim, porque o psicopata ele está em todo o ambiente, né? Dentro de casa? Ele pode estar dentro de casa, ele porque pode se ele é frio com tudo, ele pode. Porque, veja bem, é muito difícil que a gente não tenha, dentro de uma família, não estou falando um pequeno núcleo, mas de uma família inteira, é bem provável que a gente tenha. Estatisticamente, é bem provável que você tenha alguém num trabalho. Quanto mais pessoas você tem, você tem a maior probabilidade. Então, assim, é interessante a gente ver isso, porque as pessoas sempre acham que é uma coisa que está longe, é alguém que vai matar. Não, porque você tem graduação da psicopatia. Você tem o psicopata leve, o moderado, o grave. O grave é aquele que mata, é aquele que vai para o serial killer, né? Que mata em série. Esse é muito grave, né? Que a gente não tem muito aqui no Brasil, acho. Eu acho que tem. Eu acho que a gente não tem uma polícia preparada para pegar. Porque existe o psicopata no Brasil, o maníaco do parque, tem vários, né? Só tem que, o que acontece? Para se pegar um psicopata, o serial killer ele é ritualizado. Então ele comete o mesmo crime com o mesmo padrão. O que acontece é que para pegar um serial killer você tem que ter uma polícia extremamente integrada, ainda mais num país como o Brasil. Então não adianta, porque ele faz um crime aqui, aí ele muda, vai para outro estado, a polícia não se comunica. Então você não vê. Não tem um sistema de rede, né? Mas não tem. Hoje não é integrada. O dia que houver essa integração, aí vai ser mais fácil. Como nos Estados Unidos você localiza mais, porque tem esse tipo de informação. Mas assim, o mais interessante é que o psicopata leve é aquele psicopata que, tipo assim, ele continua indiferente
Por exemplo, um estelionatário que é capaz de dar golpes em velhinhas, em saidinhas de banco, se você for ver, é um psicopata. Ele é totalmente indiferente ao sentimento daquela pessoa que está ali pegando uma pensão para pagar remédio, para cuidar, para pagar suas continhas, né? Então, as pessoas não se tocam que o psicopata ele não precisa ser aquele cara que mata, que bate. Ele pode perfeitamente ser uma pessoa que se diverte. Né? Eu conheço estelionatários que se gabam, né, de dizer assim, aquele otário, né, tipo assim, caiu no golpe, é otário, está pedindo para ser otário. Por quê? Porque eles pensam assim mesmo. Eles pensam que... Nisso eles sentem um prazer? Eles sentem o prazer de fazer o outro de idiota. Então, assim, o prazer do psicopata não é um prazer como o nosso, é da subjugação do outro, da humilhação do outro, de ter o controle do outro. Porque, voltando um pouquinho nos últimos tempos que foram fantásticos, né? A vingança é uma coisa, parece que a pessoa que faz aquilo, parece que ele tem um pouco desse prazer. É diferente do psicopata, porque não, ali a vingança é uma coisa, ele está querendo... A vingança é um sentimento, é uma coisa em geral passional, é uma coisa quente, tem emoção. O psicopata ele não tem a coisa da vingança, ele tem o projeto de realizar, de dominar o outro e tirar do outro um prazer, ou um status, ou um poder. Então ele vai se infiltrando na vida da pessoa para obter alguma coisa concretamente e desprovido de qualquer sentimento. Tanto que um psicopata, ele se apresenta, apesar das pessoas sempre acharem que o psicopata é alguém que tem uma cara feia, que vai fazer uma maldade, não é isso. Um psicopata, ele se apresenta extremamente sedutor, extremamente falante, extremamente... loquaz, quer dizer, ele fala muito, ele seduz muito, mas muito superficial. Uma das coisas que eu li no seu livro, há muito tempo atrás, é a questão dele se você pode ser a presa dele, mas ele vai se aproximar das pessoas ao seu redor. Porque quando você vai pedir ajuda, as pessoas não vão acreditar, porque ele é muito bonzinho, ele entrou de uma forma... Na realidade, isso é uma estratégia, isso é pura manipulação. Ele entra na vida da pessoa e ele vai se tornando extremamente agradável, não só para aquela pessoa, mas para todas as pessoas que estão em volta, para os amigos, e para que ele possa entrar com uma sedução pesada. Depois ele vai isolando a pessoa, para que ele possa ficar no comando, no domínio. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai falar. Vamos falar de psicopatas nos relacionamentos afetivos. Então, você está acabando aí de me dar um gostinho que a gente pode dar continuidade desse tema aí, quando você fala em psicopata, em romance. Eu acho que seria psicopata nos relacionamentos afetivos, mas isso dá outro mês. Então, ótimo! Então eu convido todos para a próxima e muito obrigado por essa ajuda maravilhosa, porque para mim você é uma mestra nessa área. Obrigada.